Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma dica do curso Exatas. Eu sou o professor Gustavo, de Matemática, e vamos falar um pouquinho sobre análise combinatória. Acompanha comigo aqui. Vamos aqui agora formar grupos. Grupos onde a ordem importa e grupos onde a ordem não importa. Vamos tentar diferenciar esses dois aqui, ó. Perceba que a gente não está trocando de lugar as coisas, não é permutação, não estamos trocando de lugar. A gente está escolhendo coisas, formando grupos. Tá? Quando a ordem importa, a gente chama de arranjo. Arranjo. São situações de grupos com funções, por exemplo. Tá? Cada um tem uma designação, cada um tem uma função. Então a minha ordem vai estar importando aí. Eu tenho A, B, C diferente de B, C, A. Então, para fazer uma provinha real, descobrir se é arranjo, se é função, você pode fazer isso. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho um goleiro, um zagueiro e um atacante. O goleiro, o zagueiro e o atacante mudaram, então eu tenho uma outra disposição, um outro time. Ok? Então aqui ó, a ordem está importando, tem função. E eu vou resolver pelo princípio fundamental da contagem. Aqueles pauzinhos que eu vou colocando, vou contar as possibilidades e multiplico. Olha só, coloquei um exemplo aqui para a gente poder discutir uma situação onde a ordem importa. Então eu quero escolher 10 alunos, né? Dentre 10 alunos eu quero escolher 3 para formar uma comissão de formatura. Um responsável pelo dinheiro, uma pela ornamentação e o outro pela festa. Então, ó, eu tenho funções. Eu vou colocar aqui ó, cada uma das minhas funções. Eu tenho aqui o primeiro colocado pelo dinheiro, o segundo na colocação aqui pela ornamentação e o terceiro pela festa. Observe que toda vez que eu vou fazer esse método, a ordem está importando. Tá? Então, eu só posso utilizar isso quando a ordem importa. Está fixado cada um das minhas funções aqui. Eu tenho 10 possibilidades de alunos para ficar responsáveis pelo dinheiro. Eu tenho 9 porque um já foi e 8 porque 2 já foram no caso. Tá? 8 vezes 9, 72, vezes 10, 720 possibilidades. Então não precisa de nenhuma formulazinha nova aqui, apenas contar as possibilidades. Lembrando que quando eu escolho um, e quando eu vou escolher o segundo grupo, tá? Um já foi escolhido, uma pessoa. Então eu tenho que lembrar que eu não posso repetir as pessoas, só isso. No caso da ordem não importar, vão ser grupos sem funções, né? Como uma comissão qualquer, 3 pessoas, pronto, não tem função. A, B, C é igual a B, C, A, então aqui tanto faz, tá? Já que não tem função. E aí eu tenho que lembrar a formulazinha. Tá? Se eu estou escolhendo N entre N pessoas, esse aqui é o meu total, né? Dentre N, eu estou escolhendo P, olha aí, a formulazinha é N fatorial, maior número, sobre P fatorial vezes a diferença fatorial. Ó, vamos supor que eu tenho 10 tipos de fruta na lanchonete e quero escolher 3 para uma vitamina. Na vitamina eu vou tacar tudo lá, não faz diferença. Então eu vou ter uma combinação de 10, que é o total, tomates 3 a 3, estou escolhendo 3 para formar grupinhos. Pego o maior número, 10 fatorial sobre 3 fatorial e a diferença. Né? A soma desses dois valores tem que dar 10 sempre, porque é justamente a diferença. Daí eu vou desenvolver 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 vezes 2, que é 3 fatorial, vezes 7 fatorial. Cancela, cancela. 9 dividido por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, 4 vezes 3 é 12, vezes 10, 120 opções. Observa aí esse item da prova de 2012. Né? O que é interessante aqui é que a gente tem que descobrir primeiro se é um caso de arranjo ou combinação. Né? Então sempre vai vir essa interpretação. No caso, ó, ele está falando da Copa do Mundo e fala que é disputado por 32 seleções previamente classificadas e distribuídas em 8 grupos. Temos 8 grupos. Cada grupo tem 4 seleções. Então tem aqui um grupo A, B, C e D. Ok. As 4 seleções de cada grupo jogam entre si e 2 delas são classificadas e participam da segunda fase. Se os 8 grupos com 4 seleções cada um estiverem devidamente distribuídos, então já está distribuído, tá? Não vou calcular isso, já está distribuído. Qual a quantidade de formas diferentes de composição da tabela de seleções que disputarão a segunda fase? Então ele fala que 2 classificam, não é isso? Olha aí, ó. Vamos lá. Entre elas, 2 delas são classificadas. Eu quero saber quais são essas 2. Tá? Simplesmente isso, só vai passar 2. A ordem aqui não vai estar importando.
tá? Porque o primeiro colocado de um grupo joga com o segundo do outro, e o segundo desse com o primeiro do outro, quando eu troco, acabo dando o mesmo. Então, simplesmente, eu vou escolher duas seleções dentre essas quatro. Pode ser A e B, pode ser C e B. Se eu escolher B e A, é a mesma coisa, vai passar A e B de qualquer jeito. Tá? Se a ordem não importa, eu vou usar a combinação. Então, vamos usar a combinação aqui, ó, de 4, 2 a 2. 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cancela, cancela, vai dar 6 possibilidades. Então, eu tenho 6 possibilidades no grupo A. E 6 no grupo B. E 6 no grupo C. E assim vai, até o meu oitavo grupo, que é o grupinho H. Tá? Pelo princípio multiplicativo, ó, esse E vai gerar uma multiplicação aqui. Tem 8 grupos, 6 para cada. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 8 vezes, 6 a oitava, letra A. Com isso, nós ficamos aí com mais uma dica para você. Espero que você esteja nos acompanhando assiduamente e que faça uma boa prova. Valeu!